glória a Deus. Mas hoje tem pouquinha gente na igreja que não quer pregar, não, presbítero. Irmãos, sabe o que Jesus falou? Que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio. Amém. Poderia dar só o presbítero. Aqui só o nosso amado irmão aqui, ó. Com certeza nós ia travar o joelho, nós ia cantar, nós ia pregar um para o outro, nós ia aprender junto a palavra de Deus, nós ia meditar na palavra de Deus, porque a palavra não é nossa, ela é de Deus. Amém, irmãos? Amém. Certa vez me convidou para pregar no congresso, e o pastor estava preocupado quando eu cobrava para pregar no congresso. Falei, pastor, eu cobro muito caro. Principalmente no congresso, eu não cobro barato para pregar, porque eu cobro apenas oração. Porque recebi de graça, daí. Não é assim que a Bíblia diz, irmãos? Não é assim que a Bíblia diz? Receber de graça e de graça, daí. Eu aprendi assim, né? Graças a Deus. Irmãos, foi uma brincadeira minha parte, mas eu estou feliz, porque eu e você, nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Meus amados irmãos, já há 28 anos que eu me converti ao Senhor. Só para vocês verem, de 97 para 2026, quantos anos que dá. E eu nunca fui aquela pessoa de correr atrás de pregador. O pastor fulano de tal vai estar pregando em Ribeirão. Tem irmãos que pertinho de serviço para ir lá. Eu não faço isso, irmão. Agora, se falar que o presbítero que vai pregar na sede, eu peço o pastor Pedro para mim lá ouvir ele pregar, porque eu conheço ele. Eu sei que ele é homem de Deus. Eu não sou contra os irmãos que dizem, cantor, fulano de tal vai vir. Irmãos, eu não faço isso. Sabe por quê? Se falar assim, irmã Márcia vai pregar na igreja, eu vou ficar alegre de não ouvir a irmã Márcia pregar, porque eu conheço, eu sei que ela é mulher de Deus. Não estou dizendo que os outros não são, mas eu não conheço. Eu não estou atrás de inovação nenhuma, irmãos, porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é nova, ela não se renova, ela é nova a cada dia. Tem coisa que eu li e aprendi que eu não lembro mais. Quando alguém lê aqui, eu começo a lembrar. Aleluia. Mas sabe por quê? Se nós guardássemos a Bíblia inteira na mente, nós não íamos mais. Nós não íamos mais na rua, porque nós já sabíamos de cor. Então, quando falar um versículo, eu já sei que está escrito isso. Mas por isso, Deus deixou nós entender que nós somos 100% dependentes das grandes misericórdias do Senhor. Eu quero meditar nessa noite, irmãos, juntamente com a igreja do Senhor. Abra a vossa Bíblia aí, no Evangelho de Mateus. Irmãos, tem alguém que fala assim, que nós temos que falar o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Mas quando alguém escreve um livro, ele é o autor do livro, ele tem direitos autorais, não é assim? Se foi Mateus que escreveu, não está errado nós falar o Evangelho de Mateus. Se nós falar o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, também está certo, porque ele foi a pessoa que Deus usou para escrever o livro, né? Então vamos lá, meus amados irmãos, capítulo 12 do Evangelho de Mateus, versículo de 1 ao 9. Eu vou ler no telão, os irmãos colocam aí por favor. Essa Bíblia foi um presente que eu ganhei lá da África. Essa Bíblia que eu ganhei um presente de lá da África. Não precisa desanimar porque alguém te
eu recebi uma camisa autografada, não sei se é assim mesmo que fala, com um desenho de uma prefeitura e o nome da cidade. Eu representei a cidade da onde eu pastoreava a igreja. Cada um dos pastores representou ali, foi uma alegria. Eu tenho a camiseta até hoje em casa. E louvo a Deus por isso. Ganhei também essa Bíblia de presente, a Bíblia do pregador. E ela fala na linguagem de hoje. Por isso eu vou ler lá para bater com a produção dos irmãos, que ela é mais corrigida. E vamos lá. O versículo 9 diz assim: e partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas, e eles, para acusarem Jesus, o interrogou dizendo: é lícito curar no sábado? Ele fez uma pergunta para Jesus ali: é lícito curar no sábado? E eles lhe disse: qual dentre vós é o homem? Será um homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e salvará? Então veja bem, meus irmãos, eu estava orando ao Senhor e pedi ao Senhor uma palavra, e o Senhor me deu essa palavra. A Bíblia fala de um homem que era deficiente da mão direita. Da mão direita. Aí não fala que a mão direita, mas nós vamos ler em outro livro aí para confirmar que lá fala que ele tinha a mão direita ressitiada. E veja bem, irmãos, esse homem, ele precisava de um milagre, e Jesus estava pregando ali a palavra do Senhor na sinagoga, nos pequenos povoados. Sinagoga significa pequenos povoados. E então o Senhor Jesus estava pregando, e esse homem, não sei se esse homem ouviu falar, mas com certeza alguém comentou com ele que Jesus estava fazendo milagre e maravilha, e as notícias dos milagres que Jesus fazia só se espalhava para as cidades vizinhas. E a notícia espalhava que Jesus, havia um homem de Nazaré chamado Jesus, que estava pregando muito bonito, que estava curando, que na presença dele o cego via, o aleijado era curado, o paralítico levantado, o surdo era curado, o mundo falava, na onde ele chegava o milagre acontecia. E eu estava meditando, irmão, que não é diferente. Esse dia eu comecei a conversar com Deus e falei: Senhor, através da minha oração, o Senhor já levantou pessoa da cadeira de roda. Mas o Senhor nunca mudou, então a falha está em mim. Eu preciso buscar mais para que isso torne a acontecer novamente. Porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mesmo de hoje, irmão, Deus nunca mudou, Ele continua sendo o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente. E aquele homem estava por ali, e ele era deficiente dessa mão, da mão direita. E agora, irmão, este homem precisava de um milagre. Mas por esta causa, os fariseus buscou uma oportunidade para quê? Para condenar Jesus, porque na lei de Moisés não poderia trabalhar no sábado. O sábado era só para adorar a Deus no tempo da lei. E veja bem, mas esse homem estava ali precisando de um milagre. Meu irmão e minha
uma palavra de Deus para a tua vida. Não pense que o teu amigo quer ver o teu bem. Quando você se converter ao Senhor, você que ainda não aceitou Jesus, ou mesmo que já aceitou, vai chegar alguém e vai apontar o dedo para você, para te acusar, para falar o que você era no passado. Sabe por quê? Porque o interesse das pessoas é ver a pessoa andando na miséria, na destruição. Eu já vi muitas pessoas dizer assim: então quer dizer, os crentes é engraçado. Eles fazem bagunça, depois eles vão para a igreja, começam a andar com a Bíblia debaixo do braço e começam a dizer que está salvo. Enquanto ele vivia na sarjeta lá deitado, bebendo cachaça, fumando, até mesmo usando droga, agora ele quer dizer que está salvo. Irmãos, significa que o ímpio não está feliz que Jesus fez a transformação da tua vida e da minha vida, porque o inimigo usa eles para tirar a tua alegria de salvação, para tirar a tua paz, porque alguém te levantou. Quando Jesus dispôs a curar esse homem, alguém vai levantar para que você não receba um milagre, para que você não venha na casa de Deus, deixe de morrer. Você não tem mais jeito, porque você já fez isso, você já fez aquilo, mas o sangue de Jesus é que nos purifica de todo mal. É o sangue de Jesus que vai entrar na tua vida, que vai limpar a tua vida, vai transformar o teu ser e você vai cantar o hino da vitória. Porque o nosso Deus não é como o homem, não é como a mulher. O nosso Deus não é igual a nós, irmãos. Porque muitas das vezes, quando alguém nos ofende, nós queremos o quê? Revidar da mesma forma ou um pouquinho pior. A vontade da natureza humana é assim, mas a vontade de Deus não é. E esse homem, ele estava ali, ele precisava de um milagre. Pelo que eu vi aqui, esse homem, ele nem estava contando que ia receber esse milagre. Por que ele não estava contando? Porque Jesus, coloca o versículo 12 aí, meu irmão, por favor. No mesmo capítulo, glória a Deus. Pois quando mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência disso, fazer o bem no sábado. Pode colocar o 13, meu irmão. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E a mão do homem fez o quê? Quando ele estendeu a mão, e a mão dele ficou sã como a outra. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu conheci uma irmã que na banca de salgado dela não sobrava salgado, mas toda hora que ela ia fazer o salgado, ela orava a Deus e falava: Senhor, me ajuda, unja minha mão no tempero, porque eu quero colocar o tempero à quantia certa. Me ajuda que os fregueses comprem de mim, para que eu tenha com que contribuir na tua casa, meu irmão. E então, meus irmãos, e esse homem estava ali no meio do povo, e esse homem recebeu um milagre. Mas quando Jesus está para fazer um milagre na tua vida, o inimigo sabe, e ele vai querer atrapalhar de todo jeito você receber a bênção. Ele vai enviar alguém para ir na tua casa para te atrapalhar você vir no culto. Ele vai mandar alguém para te trazer uma palavra te dizendo: não vai hoje não, deixa para outro dia, amanhã você vai. Ele vai usar de todas as formas para tirar você de receber a bênção.
E esse homem então, irmão, ele recebeu um milagre a qual ele não esperava. Por quê, irmãos? Quando Jesus entrou ali, entrou a solução. Glória a Deus. Quando Jesus entrou ali naquela sinagoga, entrou na minha solução para o problema daquele homem, quem sabe, de muitos anos. Uma coisa, irmãos, fica na minha memória, que eu nunca vi Jesus orando e pedindo a Deus cura para ele, ou milagre para ele mesmo. E todas as vezes que Jesus pregava, ele fazia questão de falar do Pai. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, primeiro o que ele faz? Ele faz uma oração. Pela autoridade divina que Jesus tinha, de não ter pecado nenhum, pela autoridade divina que ele tinha mesmo como homem, ele tinha poder de fazer a Lázaro levantar sem mesmo orar a Deus. Mas ele quis deixar um exemplo, meu irmão e minha irmã, para mim e para você, que nós precisamos orar, nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos falar com Ele, ainda que Ele sabe o que nós vamos falar, o que nós vamos pedir, mas é necessário nós nos render aos pés do Senhor e deixar o Senhor trabalhar na nossa vida, para mudar o Espírito Santo, para mudar a nossa vida de bom para melhor. Glória a Jesus. Rapaz, chegou um dia de mim e falou assim: irmão, percebi que vocês cristãos são escravos. Eu louvo a Deus, irmãos, não para me exaltar, mas desde quando eu era novo convertido, o meu amigo chamado Espírito Santo do Senhor nunca deixou o inimigo usar um incrédulo para me calar a boca, para mim ir embora para casa sem resposta, para ele estar batendo papo depois, viu, eu calei a boca do crente, eu não teve resposta. E aí, beleza, mas o senhor pode me explicar por quê? Para começar, crente no fundo, o que tem a ver dar um tragozinho num cigarro? E mais o quê? Todos, crente não quer. Fez até o gesto, crente não vai no foco. Mas o que? Crente não quer. Beleza. Eu vou responder ao senhor e vamos ver quem que é escravo. Eu não bebo, eu não fumo. Se o senhor me oferecer um cigarro, eu não posso aceitar, porque eu não fumo. Certo? Certo. O senhor consegue ficar sem um cigarro? Não consigo. Então quem que é escravo? Eu ou o senhor? Quem que é escravo? Eu ou o senhor? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então quem que é o escravo? É eu ou o senhor? Mas outra coisa, o senhor bebe, né? Bebe. O senhor consegue ficar sem a bebida? Também não consigo. Então quem que é o escravo? É eu ou o senhor? Medita comigo quem que é o escravo. O senhor não consegue ficar sem ir na balada, consegue? Não consigo, pois eu consigo. Resumindo, eu falei para ele, resumindo, o senhor é escravo de todas as coisas, dos prazeres que o mundo oferece, coisas que o Deus que eu sirvo já me libertou, coisas que o Senhor já tirou da minha vida, que já não faz mais parte da minha vida, porque na minha vida não tem mais lugar para essas coisas, porque o Espírito Santo já entrou, já fez uma limpeza espiritual na minha vida. Eu não dependo mais dessas coisas para me manter alegre, porque o Espírito Santo já me deu alegria. Eu não preciso mais
sem palavras, irmãos. Hein, presbítero? Não, que louco ficou sem palavras. Por quê, irmãos? Apontar o erro do outro é fácil, mas olhar para o seu próprio erro é que é difícil. Muitas das vezes, a gente está conversando em terceiro humano, né? Ô rapaz, fala comigo mesmo, rapaz, não reclama não. Esse dia eu falei assim, amor, eu descobri que eu sou rico. Aleluia. Eu descobri que eu sou rico. Não é que eu tenho muito dinheiro, sou milionário, não, é porque eu tenho tudo que o mundo necessita na face da terra para viver bem. Eu tenho uma família maravilhosa. Eu tenho paz, eu tenho um Deus que cuida da minha vida 24 horas. Até quando eu estou dormindo, Ele está cuidando de mim. Até quando você está dormindo, Ele está cuidando de você. E eu profetizo a tua vida. Assim como esse homem recebeu uma bênção, você vai receber talvez até maior. Porque o mundo da bênção está aqui nessa noite para nos abençoar. Meu irmão, não fica triste. Não deixe o inimigo dizer que você não vai receber. Porque o dono da bênção tem poder para te abençoar. E não é diferente, porque Deus, Ele continua sendo o mesmo. Ele nunca mudou, irmãos, Ele não falha. Tem alguém que fala assim, Deus escreve, certo em minhas portas. E eu não concordo, sabe por quê? Porque eu tenho poder para endireitar, para escrever. Deus nada mais não falha. Se isso fosse verdade, eu estava perdido. Porque tem oração que eu te faço, Senhor, me socorre agora. Me socorre agora. Crente, irmãos, cristão precisa ter vida de oração. Aí eu fiz um propósito, falei, Senhor, eu vou colocar a minha vida na oração. Está uma guerra dentro de mim, que está chegando a data de registrar, e eu estou gostando de estar todo dia na igreja. Vocês não sabem como é gostoso estar todos os dias na casa do Senhor. E está chegando o dia de eu registrar. E não sei o horário que eu vou pregar, só Deus. E eu, irmão, ficava aconselhando os obreiros. Aonde eu falei, irmãos, vem na oração, vem no culto de ensino. E um dia, irmãos, eu estava um irmão sofrendo, um cara descendo a lenha dele, eu estou lá cantando meu hino de boa, fazendo um telhado ali, pregando as madeiras, cortando a maquita, e o irmão está lá, e o incrédulo está lá comendo o filho do irmão na palavra. E eu estou deixando. Aí quando o irmão viu que eu não aguentava lá, falou, não é, pastor? Eu falei, nem sei o assunto que você está conversando aí. Aí eu entrei, o Espírito Santo me deu palavra, e junto com ele nós falamos. Sabe por quê, irmãos? A gente aprende na escola bíblica dominical, a gente aprende no curso de ensinamento. Aí, irmãos, um adolescente de 12 anos, na prostituição, e o diabo todo dia queria matar ela, fazia ela partir para o rio para se matar afogada no rio. Lá tem um lugar onde a draga tira areia, cascalho, para mexer com construção, e ali tem lugar que o homem falou que dá mais de 40 metros de fundura. O homem usa tudo aqueles aparelhos para mergulhar, para chupar a areia e o cascalho lá do fundo do rio. E aquela menina todo dia corria ali para pular ali, para se matar. E um dia mandaram um recado para mim que era comigo lá. E lá, irmãos, no dizer do mineiro, lá é o saborado e acabou, na máquina. Lá eles fazem trabalho no meio da rua, assim. Eles fazem trabalho no meio da rua.
Tem vezes que eles espancam o camarada vai à morte depois. Para não dizer que é esse que matou, já não deixa eles matar na hora. O camarada morre depois. Aí eu lavou na moto assim, ó. Daí a pouco o tempo mudou. Mas não tem nuvem no sol. Aí meu cabelo está em pezinho assim. Aqueles arrupios frios de medo. Meu cabelo estava em pezinho assim, irmão. Aí o irmão da garota comigo falou, pastor, o senhor está sentindo um arrupio triste? Rapaz, eu já estou parando a moto para descer para repreender. Até o sol mudou de cor, irmãos. Sabe por quê? Que Jesus falou um dia, eu vi Satanás descer do céu e cair como um raio. Então tem uns espíritos que eles ficam no espaço sideral para não deixar nossa oração passar e chegar até Deus. É uma guerra, nós não vimos, mas é um mundo espiritual. E então, irmãos, nós fomos lá. Rapaz, sinceramente, um negócio daquele eu nunca tinha visto. O demônio saía do e entrava no outro. Rapaz do céu. E esse povo não ficava perto. Quando eu expulsava desse aqui, quando eu juntava, já tinha entrado no outro ali. Aí o demônio saiu da filha e entrou na mãe. E a filha, quem já viu aqueles curriquinhos? O vento começa a fazer assim, tipo um funil, já viu? Quem já viu aqui? Carrega a poeira, só para até cair de árvore grande para cima. Rapaz, aquela mulher deu uma piada igual a galinha no shopping, e fez, ó, deu aquele subiada, e fez aí o irmão ergueu a mão para ele, vamos fazer ele pôr no chão mesmo. Se nós expulsar ela dessa altura aí, essa mulher já vai complicar nós. Até nisso tem que ter sabedoria, irmão. Satanás, em nome de Jesus, coloca essa mulher no chão agora. Em nome de Jesus. Ele colocou a mulher no chão. Não precisa nem pôr a mão, levei a mão. Sai em nome de Jesus, caiu. Parei na estrada. Na hora que eu fui embora, deixamos todo mundo liberto na casa. Na hora que eu fui embora, parei na estrada, abracei aquele irmão, obreiro, irmão. É por isso que eu aconselho a vocês, estar comigo nessa oração. É por isso que eu aconselho a vocês, estar comigo nos cultos de ensino. Naquela altura que o diabo levou aquela mulher, se nós expulsamos o demônio daquela mulher, ela caía nas duas pernas. Aí o que acontecia? Quando socorresse essa mulher para o hospital, até nós explicar, irmão, o que aconteceu, nós não ia ter testemunha, que nós estávamos, nós e a família. O cristão tem que estar na oração. E Jesus então curou esse homem. E o povo começou a questionar Jesus. Falou, olha, se uma ovelha cair no buraco, porque essa não vai estender a mão dela e vai tirar ela do buraco. Jesus estava dizendo, não é porque é sábio não, mas você pode orar, você pode pôr a mão, você pode expulsar, e o demônio vai sair, você pode repreender, ele vai obedecer, porque o nome de Jesus há poder. Já estou encerrando aqui, irmãos. E eu ganhei 8 almas dentro dessa comunidade. Lá é a comunidade de Quirambola. Uma dessas almas partiu para a eternidade esse ano passado agora. Esse homem dava peixeirada até nos tios dele. E eu devagarzinho, com amor, Deus me abençoou que eu consegui ganhar essa família para Jesus. Ele partiu, mas ficou a esposa e os filhos firmes na presença de Deus. Glória a Deus. Então você, quando alguém disser para você, você não ignora, você dissesse bem,
porque hoje eu sou remido e lavado no sangue de Jesus. Isso é passado. E quem deve de coisas velhas de passado é museu. Eu não sou museu, porque Jesus já transformou. Eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós éramos criaturas, mas hoje nós somos filhos de Deus. E você pode receber um milagre também, porque o mesmo Jesus que curou esta mulher, este homem, curou a mulher que estava 12 anos sofrendo com fluxo de sangue, tem poder para curar, tem poder para te tocar no sangue no rumo e te curar. Basta nós unir em força de oração e pedir ao Senhor, e o Senhor ele faz por nós. É só nós acreditar, irmão. Eu sou um milagre. Essa mulher que está filmando aí é um milagre. Não sei se muitos de vocês já viram o testemunho, mas é muita coisa que Deus fez na nossa vida. E Ele ainda vai fazer. Porque Ele continua mesmo. Ah, mas meu problema está insolúvel. Não tem problema insolúvel para Jesus. Existe para nós, mas não para o nosso Jesus. Amém? Que Deus continue abençoando a igreja. Peço para o irmão, ora por favor.